Vocês estão bem? Eu estou ótimo. Não sei vocês, mas eu estou ótimo. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com essa responsabilidade. É uma responsabilidade que Deus já tinha me confiado há muito tempo. Muito tempo. E por alguns vendavais eu tinha me desviado dele. Mas isso é um pouco comum às vezes na vida do crente. Não é normal. É comum. Não é normal. O que é certo é a gente estar sempre dentro da linha que o Senhor projeta para a gente. É claro que tudo aquilo que Ele projeta para a gente nunca vai entender. A gente nunca entende o que Deus tem para a gente, logo de começo. E é normal isso. Mas por que a gente não entende logo de início? Porque a gente não tem a cabeça preparada para isso. Deus faz as coisas de uma forma tão grandiosa e a gente se coloca numa posição tão inferior àquilo que Deus quer para a gente que a gente não consegue entender o que Deus tem para a gente. E isso é normal no início da caminhada. Certo? Já que vocês estão de pé, vamos ler logo aliás, abra a sua Bíblia num trecho novo aqui que eu achei, em Hebreus capítulo 11. Obrigado. Hebreus capítulo 11, acho que ninguém viu esse texto. Eu vou ler. Deus é bom. Aleluia. Esse trecho, onde Deus trata onde o escritor de Hebreus fala com algumas pessoas, é muito interessante. Vamos orar, amém? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento em que vamos receber a tua palavra. Nós cremos que o Senhor vai falar conosco nesse momento. Essa palavra vai entrar no nosso coração, vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Porque nós cremos que qualquer palavra que sai do Senhor vai transformar e mudar toda a nossa vida. Em todos os sentidos e a qualquer momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler esse trechinho aqui, que eu acho interessante isso. Capítulo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Pode sentar, irmão. Bom, Deus é bom. Meu chamado nessa caminhada com Deus, pelo que eu entendi, pelo que Ele tem me informado, é de mestre, né? Então, provavelmente vocês vão ouvir muita coisa mais relacionada a mestre, né? Vindo de um mestre. Isso não é para me exaltar, é uma função, gente. Isso é uma função para edificar o corpo. Essa função é como se nós do ministério fôssemos o controle remoto na mão de Deus, onde ele aperta o botão que ele quer para a direção da igreja dele, né? E é assim que ele controla o povo dele, certo? Engraçado, somos livres e eles não controlam, que maravilha, né? Graças a Deus isso. A fé é o firme fundamento. Quando o escritor de Hebreus fala isso, esse daqui é um dos trechos que eu considero assim bem poderosos para a humanidade. Muito poderoso. Porque quando ele fala de fundamento, ele fala é colocado num mesmo patamar em que alguns matemáticos, físicos, filósofos também tratam as coisas do mundo. Para que o homem entenda. Por exemplo, você consegue entender a gravidade, certo? Qualquer coisa que você largar, ela tem uma direção, tem um sentido, a gravidade é isso. Isso é um fundamento. A gravidade é um fundamento. Que tipo de fundamento? É um fundamento que você não tem como retrucar. Você não tem como dizer, não, a gravidade não existe. Vai voando aí.
Pula aqui, vai voando para você ver se não existe. Entende isso? Gravidade, ela é um fundamento. E o que ele fala aqui sobre a fé, que é um firme fundamento, muita gente que não tem o Espírito Santo não vai conseguir compreender essas coisas. Por quê? Porque primeiro que eles falam que para existir o mundo saiu de onde? O universo. Foi a teoria que todo mundo conhece. Foi do Big Bang. E de onde veio o Big Bang? Não sei, foi de alguma coisa que explodiu. E de onde veio isso? Do nada. Pois é. A fé não é assim. A fé ela tem uma fonte. A fonte da fé é Deus. Porque ele explica aqui no texto, e lá em Gênesis você pode confirmar isso, que tudo que foi criado foi de um fundamento mais poderoso do que gravidade, mais poderoso do que a chuva que cai do céu, esses fundamentos. Isso, no campo da matemática, isso são chamados de postulados, são coisas que você não consegue argumentar contra, né? E a fé é exatamente isso, não tem como você argumentar contra. Mas isso só pode ser entendível, isso só pode ser compreendido por aqueles que creem em Deus, por aqueles que entendem quem é Deus, por aqueles que se aproximam dele. O próprio texto diz, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe, certo? Mas assim, ninguém jamais viu a Deus. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu nunca vi? Como é que eu posso crer numa coisa dessa? Né? Não tem como eu acreditar em alguém que eu nunca vi. Deus, ele se apresenta para algumas pessoas, logo lá no início, antes das grandes alianças, ou da grande aliança que aconteceu, ele se apresenta de uma forma muito interessante. Você vai ver lá em Hebreus capítulo, você pode até abrir em Hebreus capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala bem assim, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e da sua mãe, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Certo? Deus falou isso. Esse é a primeira vez que se gera fé no homem. Existiram outras situações, sabe? Certo? Mas foi a primeira fé que gerou uma aliança bem poderosa, uma aliança onde ia ser construída muitas coisas, certo? Então ele fala o seguinte, você vai sair do meio da sua família, você vai sair do meio dos seus pais, dos seus parentes, sai desse povo e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Naquele contexto, Abraão não tinha o Espírito Santo com ele, dentro dele, como nós temos hoje. Abraão era um cara já idoso. Olha, percebe que tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tudo que Deus fala, é sempre diferente daquilo que é comum nós vermos. Certo? Por exemplo, no texto de Hebreus, ele fala o seguinte, a fé é o fim fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Pela fé, os mundos foram criados só pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Então, assim, não tem nada Deus não usou nada daqui para criar as coisas daqui. Ele usou a palavra dele para criar tudo que possa existir. Certo? E por que ele fez isso? Tudo isso tem um sentido. Certo? Ele chega primeiro para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te chamar agora para fazer uma coisa nova. Provavelmente, Abraão, nós não temos aqui nos textos, alguns outros textos históricos corroboram isso aqui que eu estou falando. Ele vivia num meio lá onde os pais dele, a família dele, todo mundo tinha um monte de Deus. É tanto que logo que Deus chama ele, e Deus fala com ele, Deus fala assim, eu vou engrandecer o seu nome sobre a terra, você vai ser muito abençoado. Só que o engraçado é que Deus está falando isso por uma pessoa. Vou pegar esses dois contextos aqui, esses dois objetos. Deus está falando isso para esse cara, mas ele vai abençoar esse. Mas esses dois são o mesmo, mas não são o mesmo. Ficou bem certinho, né? Olha só, Deus falou para esse Abrão, mas a aliança não foi feita com Abrão, a aliança foi feita com outro cara. Foi com Abraão. Por que Deus falou então para ele? Sobre assim, eu vou tirar você dessa terra, vem para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar a sua vida.
você vai ser pai você vai ser pai de nações. O conceito de nação daquela época que ele tinha era o povo do Egito. Aquilo era nação. 3.000, mais de 3.000 pessoas. Quem gosta de história pode procurar depois você ver. O Egito eles cobravam já imposto de renda, eles já tinham escolas. Então, assim, para um cara que pega umas tendas, uns gado, algumas coisas e sai, eu vou pensar, eu vou transformar você e seus descendentes numa nação. Bom, o cara tem idade já, 75 anos. Onde é que é isso, né? A esposa dele é estéril. É um cara idoso, certo? E está no meio de um monte de gente que adora um monte de Deus diferente. Aí ele falou assim, não, sai daí que eu vou te mostrar uma terra. Abraão só podia se apoiar nisso. Sai da terra da terra que você está e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Não tinha mais nada para Abraão crer, só isso. Ele não tinha mais nada para ler, ele só tinha isso. Aqui foi gerada fé no coração de Abraão. Como aquele carro que você compra na concessionária que só vem com um pouquinho de combustível, não é? Só vem com um pouquinho de combustível. E aí, depois, o que você tem que fazer? Bom, eu preciso de mais combustível. Onde é que eu vou arrumar isso? Bom, a fé vem pelo ouvir. Só tem como a fé ser gerada no meu coração se eu estiver na palavra de Deus, se eu estiver me alimentando disso. Se eu estiver me alimentando dessa palavra. Como ele só tinha isso, bom, vou com isso aí. A gente não entende o contexto todo que aconteceu. É tanto que quando ele sai de lá, Deus nem fala para ele fazer outras coisas. Mas ele pega, pelo costume que ele tinha, o que ele faz? Ele vai lá e monta um altar. Deus nem tinha pedido isso. Ele faz isso várias vezes. E não foi naquele momento, e ele engraçado, que ele sai de lá, Deus fala isso para ele, aí teve um camarada que se junta com ele, que nem era para ter ido, mas foi. E na nossa caminhada é assim, às vezes Deus fala alguma coisa para a gente, e a gente, não, vamos comigo, medo, não sei, e isso tudo estava sobre ele, o medo, insegurança, sobre aquilo que Deus fala para você, e é normal isso. E ele falou, vem, eu vou te mostrar a terra. E Deus mostra a terra. Aí ele chega lá na terra, quem é que está na terra? A terra estava vazia. Não, tinha um monte de gente lá. Um monte de gente na terra. Então ele assim, é de coçar a cabeça e falar, cara, será que eu estou ficando louco? Mas é engraçado que a fé é o firme fundamento. Ele nem sabia sobre isso, sobre fé. Ele só foi. Às vezes alguma coisa na sua vida não caminha, porque basta só você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, quando Deus fala assim, ó, sai daí, o que Deus quer dizer com isso? Por que ele tinha que sair da casa dos pais dele? Deus não podia abençoar ele no ambiente que ele estava. Deus não pode te abençoar se você se mantém no ambiente do mundo. Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você. É impossível você fazer as coisas de Deus com o mundo dentro de você. E era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Eu preciso tirar você desse mundo. Eu preciso isolar você. Mais especificamente, eu preciso que você fique concentrado no que eu disse. Eu preciso dessa sua concentração. Sai daí. Só isso. Ele não deu um monte de coisa. Engraçado que ele dá uma missão só. Sair daí. Sai. Só isso. Então o que ele fez? Saiu. Deus não pediu para ele levantar altar. Deus não pediu para ele, para a esposa dele consultar vários médicos. Ele não sabia. Engraçado que Abrão, ele não era um cara de guerra. Ele era pai. O chamado dele era ser o quê? Pai. Era para ser pai. E ele não entendia isso. Durante o texto você vai ver que ele demora para entender isso. Como é que isso vai acontecer? Cara, isso vai acontecer do jeito de Deus. Às vezes as coisas demoram na sua vida e você não entende. Por que as coisas de Deus não se manifestam logo no começo? Só por causa da minha mente. A minha mente é a coisa que eu preciso modificar, a ponto de que as pessoas não me vejam mais como Abrão, mas como Abraão. Eu não posso mais ser Abrão, eu tenho que ser Abraão. E nessa transição toda demorou muito tempo, Igor. Demorou muito tempo para ele sair daqui para vir para cá. Mas Deus nunca desamparou ele.
Engraçado que Deus vai lá, Deus não fala coisas novas para ele, Deus vai lá e reforça. Você vai ser pai de nações. Deus só reforçou. Só reforça, só reforça. Salmos capítulo 1. Se quiser abrir. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não posso ficar ouvindo quem não entende das coisas de Deus. Não fica preso no caminho dos pecadores. Eu não posso mais ficar com meu celular preso, assistindo piada e rindo. Não é tempo disso. Eu não posso ficar preso. Vem fazer curso para você ficar rico. Vem fazer isso, vem. Eu não posso ficar preso nessas coisas. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Se você fica preso nessas coisas onde as pessoas do mundo estão, por que Deus falou para Abraão? Sai do meio desse pessoal. E o engraçado é que lá na frente, quando Ló se distancia dele, cada um vai para o seu canto, está tendo briga aqui. Depois que Ló sai, Deus chega para Abraão de novo, fala assim, e reforça. Você vai ser pai de multidões. Então tem certas coisas que travam a nossa vida e a gente não entende o porquê. É só falta de conseguir compreender o que Deus tem para mim. E qual é a direção que Ele me dá. Nesse trecho em que Deus fala com Abrão, tem 3 coisas lá envolvidas. Nesse primeiro texto, nesse primeiro versículo do capítulo 12. Deus primeiro dá a missão. Certo? Deus dá uma missão para ele. Ele não entende, mas ele vai. Você não precisa entender a missão. Você só precisa ir. Porque se eu for racionalizar tudo que, como eu falei, não tem como eu racionalizar aquilo que Deus tem para mim. Porque a minha cabeça não consegue compreender tudo. É por isso que existe um fundamento chamado fé. Porque a fé, ela vai me convencer e ela vai me gerar força suficiente para me fazer uma coisa que eu nem entendo. Desde que esteja na palavra. Desde que eu esteja alinhado com o que Deus diz. Certo? Abraão tinha base de aliança nenhuma. 0. Ele não tinha nada ao favor dele. Ele só tinha a palavra. Engraçado que tudo que ele construiu, tudo que ele fez... E lá na frente, depois Jesus ainda fala com o pessoal, fala assim, Abraão, conversando com Abraão aí. Os caras ficam loucos, né? Como é que é? Você estava conversando com Abraão? Como é que esse Abraão viu os seus dias? Você não tem nem 50 anos de idade. Abraão viu Jesus, né? Depois de um tempo ele viu. Chegou um momento da vida dele que ele viu Jesus. Mas ele não, depois disso, depois que ele viu Jesus, muita coisa para ele fez sentido. Mas lá no começo, quando ele era Abraão, ele não entendia nada. Ele só foi. Missão. Só uma missão. Depois dessa missão, vem logo a visão. A missão e a visão. Vem para uma terra que eu vou te mostrar. Vem para uma terra que eu vou te mostrar. E chega lá, a terra está cheia de gente. Meu irmão, eu não sei o que Deus tem falado para você. Não sei o que Deus falou para você há muito tempo atrás, ou esses dias, ou agora. Mas Ele já te deu uma missão. Pelo menos eu estava aqui no domingo e Ele deu uma missão para a gente. Eita. Ele deu uma missão para a gente. Se você se aproximar mais um pouquinho, você vai conseguir até enxergar o que é. E imbuído disso tudo, logo depois vem o quê? Vem os valores. Mas os valores vão ser construídos depois. Porque nesse momento, Abraão não tinha entendido nada. Mas ele podia pelo menos caminhar. Bom, eu posso não entender, mas eu posso andar. Se você conseguir entender isso, irmão, o que você pode fazer? Bom, Senhor, eu tenho uma missão. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu vou seguir o que essa missão diz. O que Deus diz para você? Deus diz para a igreja. Deus diz. Deus nunca vai fazer uma coisa. Aliás, Deus nunca vai pedir para você fazer um monte de coisas de uma vez. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não, Ele vai te dar uma coisa de cada vez. Certo?
é uma coisa de cada vez. E você medita em uma coisa de cada vez. Pronto. É simples. É simples. O que o mundo tem para te oferecer? O mundo tem o mundo para te oferecer. Tudo. Tudo. O mundo tem tudo. Faça curso disso. Faça aquilo. Vai por essa direção. Não, vai por essa outra direção. E Deus fala só uma coisa, meu filho. É a palavra, só isso. Entenda o que eu quero dizer com você. Entenda a missão que eu tenho para você. Depois que ele começa a caminhar, ele começa a perceber algumas coisas. É tanto que quando ele saiu lá da terra dele, chegou lá, teve fome. Tinha fome lá na terra. Aí ele foi para o Egito. Bendito Egito. Né? Vai para lá. Passa uma situação estranha lá, que ele também não entendia. E aí ele começa a perceber algumas coisas. Deus chega e fala para ele assim, eu vou abençoar quem te abençoar, mas também vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Certo? Aconteceu uma situação lá em que ele se colocou. Deus falou, vai para o Egito? Não. Mas mesmo nessa situação em que ele se colocou, Deus ainda fez ele prosperar. Porque ele saiu de lá mais rico do que ele estava. Engraçado que você se coloca numa situação complicada, mas mesmo assim, se você estiver caminhando, se você estiver com aquilo que Deus falou dentro do seu coração, se aquilo não morreu dentro de você, ainda assim Deus vai arrumar um jeito de te prosperar. E olha que a aliança que ele tinha. Qual era a aliança que Abraão tinha? 0. Não tinha aliança de nada. Rapaz, a aliança que você e eu temos hoje está baseada num cara que está vivo, que ressuscitou. É baseado num cara que venceu a morte. Tem um ditado que diz assim que não é o ditado? Todo homem vai enfrentar a morte. Eu não lembro bem do ditado. Bem, enfim. Mas todo homem vai enfrentar a morte. Teve um cara que enfrentou a morte e venceu essa morte. E por ele ter vencido essa morte, hoje eu posso me gloriar nele. Se um cara lá na antiga aliança, só com uma missão, conseguiu ser pai de multidões, e por ele todas as famílias da terra ainda são abençoadas, porque isso também fazia parte da promessa, ainda são abençoadas hoje. Todas as famílias da terra são abençoadas hoje, só porque o cara fez isso aqui, ó. Saí. Pronto. Tirei a minha mente da onde ela não deveria estar. Eu tirei a minha mente do meio dos meus parentes, do meio dos meus pais. Eu tirei a minha mente daquilo lá. Não está mais lá. Agora ele está pro Senhor. Totalmente, integralmente. Não significa que você não vai errar. Não significa isso. Mas você precisa estar no lugar em que Deus te chamou. Não adianta você sair visitando outros lugares. Deus te chamou para estar aqui, você precisa estar aqui. Ah, mas Deus não está fazendo nada. É você que imagina isso. Significa que você não conseguiu transformar a sua cabeça a ponto de compreender as coisas de Deus. E Deus vai fazendo as coisas na vida de Abraão conforme ele vai caminhando. Conforme ele vai caminhando. Aí já não é corpo físico, é aqui, ó. Ele vai renovando a mente dele. Você acha que lá para ele não apareceram coisas que poderiam desviar? Apareceram, na verdade. Apareceram situações, jeitinho. A mulher dele falou, não, vamos arrumar um jeito aqui para você arrumar um herdeiro. Não era isso que Deus tinha para ele. E mesmo assim Deus estava lá com ele. Depois que ele entendeu, foi entendendo, não, peraí. É do jeito que Deus quer e é do jeito que eu nem imaginava que poderia ser. Ainda que você se sinta incapaz de certas coisas, Deus vê uma capacidade de você. E se não tiver aquela capacidade de você, Ele vai te capacitar para isso. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema com isso. E lá em Salmos diz, para você não se misturar com essas pessoas. Por quê? Você vai ser... E lá é engraçado, que ela retrata exatamente a vida de Abraão. Lá em Salmo de número 1. Você vai ser bem sucedido em qualquer coisa que você fizer. Vai ser igual uma árvore plantada
no ribeiro de água. Vai dar o fruto na estação certa. O fruto é o tempo todo lá? Não, vai dar o fruto na estação certa. As folhas não murcham, não caem. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Não tem porquê não prosperar com a palavra de Deus. Não tem porquê. Ah, mas já se passaram quantos anos? Não tem porquê. Não tem porquê. Minha fé não é baseada no que as pessoas dizem, no que as pessoas estão vendo acontecer. Baseado no que a palavra de Deus diz para mim. Certo? Quando Jesus falou assim, vinde a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que Jesus fala uma coisa muito séria. Se na caminhada você está cansado, vai lá nele. Ele vai te aliviar. Mas não é para você ficar lá chorando. Porque ele também fala assim, eu venci o mundo. Vence também. Você não precisa mais passar por isso. Levanta a sua cabeça, continue. Que as coisas passam. E eu vou estar sempre do seu lado para fazer cumprir tudo aquilo que eu disse para você. É impossível Deus dizer uma coisa para você e aquilo não se cumprir. É impossível, porque isso é um fundamento. Isso é um fundamento. Não tem como. Se eu estou lá no lugar certo, ainda que eu faça errado, vai dar certo. Ainda que eu faça errado, vai dar certo. Abraão fez tanta coisa errada. Lá no texto você vai ver que ele fez uns 3, 4 altares, nem lembro. Deus não pediu para ele fazer isso. Ele tinha... Olha só como é interessante isso. A cabeça dele estava tão programada com as coisas da família dele lá, que quando Deus falava alguma coisa para ele, eu vou arrumar um altar para Deus. Deus nunca pediu para isso. Vou acender umas velas aqui. Está entendendo? Olha a mentalidade que ele tinha. Vou me ajoelhar aqui, vou arrumar um altar, botar umas pedras, vai ficar bem bonito para todo mundo que passar aqui. Engraçado que ele não tinha nem um nome. Ele não sabia nem o nome, era um senhor, o dono aí do universo, das coisas tudo. O nome que ele vai ouvir lá é quando o Melquisedeque fala para ele. É a primeira vez que ele ouve um nome. É a primeira vez que ele ouviu, ele ficou. E hoje, o que a gente tem? Cara, a gente tem tudo. Tudo. Mas às vezes parece que a gente não tem nada, né? Por que isso? Exatamente a confusão em que Abraão estava metido. O mundo estava dentro dele. E aí, por o mundo estar dentro dele, as atitudes dele condiziam com o que o mundo diz. Ah, você precisa se formar, você precisa fazer isso. Aí você já perguntou para o Espírito Santo, o que você tem que fazer? O Gênesis fala bem assim, o Espírito de Deus parava sobre a face, né, do abismo. E quando Deus disse haja luz, houve luz. O Espírito Santo está dentro de você. E tem alguns pontos que tem alguns abismos. Agora não vai ser Deus que vai dizer, porque ele já deu capacidade para alguém fazer isso. Então diga, haja luz. Eu quero luz nessa situação. Haja luz. Haja luz. Sabe por quê? O que você está falando não é coisa da sua cabeça. Você só está imitando aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. É só isso. É só isso. É impossível. Se você está alinhado com as coisas de Deus, é impossível as coisas não acontecerem. É impossível. Ainda que você esteja caminhando de algum jeito, de qualquer jeito, se alinhe com o que Deus tem para você. O mundo vai te seduzir, o mundo vai te enganar, porque lá no mundo tem um camarada que não gosta de você. Tem alguém lá que não gosta de você. Fora ele, o próprio mundo tem um grande poder. Lá na parábola do semeador, você vê isso, lá tem esses indícios. Ele fala que em um momento o diabo vai vir roubar, ele fala que em um momento o mundo vai sufocar.
E com esse momento de tecnologia que nós temos, é muito fácil. Aliás, sempre foi fácil, né? Naquela época também existiam feiticeiros, hoje também existe, né? Naquela época também existiam feiticeiros, existiam pessoas que diziam que o caminho é esse. Não, você tem que me seguir. Hoje nós vemos a era dos seguidores, né? Você precisa seguir alguém, você precisa abrir um canal no YouTube, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Deus não falou isso para você, tenho certeza. Os influenciadores. E influencia para o mal, influencia pelo que é errado. Olha só, é engraçado, a gente tende, falando do ser humano, ele tem a tendência de acreditar. Engraçado, muitas pessoas falam assim, por que tem tanto golpe? Porque as pessoas acreditam. Você nasceu para crer. Você nasceu para acreditar. Todo ser humano, ele nasceu para acreditar. Por que existem golpes e golpes e golpes? Porque muitas pessoas acreditam. No que não deve, mas acreditam. Se você se concentrar naquilo que é verdade, naquela verdade que não muda, naquela verdade que passa tempos e tempos e tempos, e as pessoas... Você vai ver muitos debates bíblicos na internet e por aí, vai ver muitos pastores, e vai ver... Isso é uma oscilação assim, ó. Porque o ser humano, se você for prestar atenção na carne, a carne ela foi feita para oscilar. O seu coração oscila. Ele expande e retrai. O seu pulmão expande e retrai. Então, tudo que você acredita no que o homem faz é o quê? Oscilação. Mas a palavra de Deus não tem isso. Ela não oscila em momento nenhum. Ela é retinha. Entende isso? Deus não quer que você acredite naquilo que os seus familiares estão dizendo para você, que os seus amigos estão dizendo para você, nas propostas que o mundo tem para você. É só naquilo que ele diz para você. Qual é a missão que você tem? Depois que ele te der a missão, ele vai te dar a visão. Deus não é de fazer as coisas pela metade. Ele vai te dar uma missão, vai te dar a visão disso. Você pode confiar que ele vai te dar uma visão disso. Lá na frente ele vai te mostrar os valores que você precisa entender. Que valores são esses? Bom, aí já entra a parte da lei. É aonde nós temos que entender quem somos em Cristo. Porque embora eu entenda a minha missão, embora eu entenda os valores, ou embora eu entenda a visão, eu vou precisar compreender quais são os passos que Cristo precisa que eu caminhe. Porque ele não morreu por um à toa qualquer. Ele morreu por um santo. Então, para o santo ficar na posição que ele está, ele precisa entender os valores que Cristo escreveu para ele. Um dos valores, ele já foi escrito há muito tempo. Ele falou, mas ele repetiu. Mas ele falou há muito tempo, falou assim, ó, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é um conselho muito antigo. Não se fica preso no caminho dos pecadores, não se senta na roda de escarnecedores. O seu prazer está na lei de Deus. Então, se eu não consigo tirar de dentro de mim todo mundo, eu não vou conseguir entender que prazer é esse de estar com Deus. O prazer de estar com Deus vem quando eu estou fora do mundo. Não tem como eu amar a Deus envolvido com todas as coisas do mundo, com tudo que o mundo me propõe. Não tem, é impossível. É impossível. Não é que a palavra de Deus é fraca, mas é porque você não vai conseguir se concentrar nas coisas de Deus envolvido com as coisas do mundo. Então você precisa tirar a sua mente, fazer igual Abraão fez. Sair lá do meio. Sair de lá. Sai de onde você está e vem para cá. Porque a sua mente precisa disso. Sua mente precisa ser renovada. Sua mente precisa ser transformada. Engraçado, Deus não chama a atenção dele dizendo, você não pode levantar um altar para mim. Tem certas coisas que Deus não vai dizer para você fazer. Ele vai perceber, ele percebeu depois. E você vai perceber também que aí já são os valores. Quando Deus chama ele para fazer uma aliança, Deus faz a primeira parte dele lá e depois faz a segunda parte. A segunda parte vai ser dolorosa aí, mas você vai ter que passar. Qual é a dor que a gente tem da aliança que a gente
nós estamos agora. O que era para ser, o que era para sofrer, alguém já sofreu. Alguém já sofreu. E ele ainda fala bem assim, ó, se você estiver aflito, vem para mim, vem para cá, ó. Vem para o colo do Pai. Eu vou conseguir fazer isso aí tudo parar. Mas não é a sua posição não é aqui chorando. Ele fala que eu vou te aliviar. Pronto. E se ele disse, pode ter certeza que isso acontece. Te aliviou, agora vamos caminhar. Vamos caminhar. O livro de Hebreus, ele é bem interessante. Ele fala de muitas coisas, e engraçado, ele fala de muitas coisas sobre a fé, e fala de assuntos. Ele trata alguns assuntos também que são bem difíceis de você entender. Muita gente acha às vezes que é religiosidade, mas se você não estiver firme, e ele fala lá no texto, fala bem assim, ó, era para você estar se alimentando de coisas mais fortes, mas ainda precisa daquele leite. A gente precisa sair dessa situação, ficar tomando o leite materno. A comida agora começa a engrossar, vocês precisam ouvir outras coisas. Porque se não entende isso, a ressurreição vai ser uma mera canção que vocês cantam. Estou dizendo o que o texto, mais ou menos, certo? Vai ser uma mera, ele ressuscitou, ele está aí. Mas isso fica tão desconexo com o que é a realidade, a gente não consegue assimilar. Entende isso? E o mundo faz isso. O mundo tende a pegar tudo, principalmente as coisas de Deus. O mundo tende a pegar tudo que é de Deus e transformar em profano. Transformar em coisas simples, triviais. Deus não é trivial, normal. Deus não é normal. Quando o mundo faz isso, traz essa confusão que muita gente passa hoje. E é por isso que a gente vive muita depressão, muitas dessas coisas. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para fazer tudo isso, dividir tudo isso. Separar a sua carne, separar suas emoções. Ó, é isso aqui, ó. Você é esse. Você não é essa oscilação que a sua carne passa todo dia. Percebe que a oscilação da carne, as emoções, quando elas estão tão entranhadas com a carne, oscila do mesmo jeito que seu pulmão, que seu coração, que as suas veias. Ela vai oscilar, as emoções oscilam desse jeito, nesse mesmo nível. Por isso que o crente não pode andar pela carne. O que é andar pela carne? É andar pelo que eu estou vendo, é andar pelo que eu estou ouvindo, principalmente, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou ouvindo. Daqui a pouco eu começo a falar certas coisas e aí a palavra tem poder, né? Eu vou começar a colher aquilo que eu estou falando o tempo todo. Deus sempre vai te chamar a atenção. Em Romanos diz isso. Renove a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Não renove só uma vez. Não, você precisa renovar todos os dias. Porque todos os dias vão aparecer situações para te tirar dessa situação que Deus quer você. Te tira de uma situação e coloca em outra situação. Te tira do sobrenatural e te coloca no normal. Uma vez eu ouvi um rabino falando bem assim, muitas pessoas são afligidas por demônios porque a mente delas está na mesma região em que os demônios pensam. Quando você tira sua mente daquela região e coloca sua mente acima do que os demônios estão trafegando, você não sofre isso. Ele fica em derredor. É lá o lugar dele, ao derredor, aonde ele não pode te influenciar. Talvez ele te atinja de alguma maneira. A sua carne pode ser atingida, mas seu espírito não, e a sua mente também não. Não podem, não devem ser atingidas. Mas se estão sendo atingidas, significa que eu estou no mesmo nível da minha carne. No mesmo nível. Eu estou oscilando, eu estou respirando, eu estou sentindo fome. Por isso que o jejum faz muito sentido nessa área. Significa que você vai reduzir a sua carne, certo?
a um patamar onde ela precisa ficar quieta. Porque quando sua carne está com fome, ela vai pedir, ela vai dar sinais. Quando sua carne está apaixonada, ela vai dar sinais. É sempre assim. E com Deus as coisas não funcionam no âmbito da carne. Você precisa tirar ela de lá. Tirar sua mente de lá, aliás, da carne. Ela não pode estar na mesma sintonia em que as coisas do mundo circulam e te oferecem. E é onde o demônio faz a festa. Porque é ali que ele vive. É ali a região dele. Certo? Amém, irmãos? Tá bem tranquilo, né? Deus é bom demais. Deus, ele tira da onde não tem para fazer ter. Ele não chamou um cara de 75 anos? E com 99 ele não foi ter um filho? 99 ou 100, né? 100 anos. Olha o tempo que ele ficou. Ele ficou 25 anos ainda. Rodando. Você vai ficar 25 anos aí rodando nessa palavra, dizendo de uma maluquice da sua cabeça, onde Deus diz que vai te transformar num pai de multidões. 100 anos de idade, sua esposa já tem certa idade também. Você vai ficar rodando nisso. É por isso que ele não podia estar com outras pessoas. É por isso que ele não podia estar junto com a família dele. Olha o poder que uma família que não tem Deus pode fazer com a pessoa. Se ele estivesse lá no meio deles, não daria certo. Não tem como. O lugar onde eu coloco minha mente tem que estar totalmente aberto para o que Deus vai dizer. Porque senão, não tem como. A minha mente não vai compreender. Ela não compreende. Se ela não estiver no local, na frequência, naquela altura em que Deus precisa que esteja, não vai dar certo. Deus tem tantas coisas para nós. E o fato da gente ficar olhando para o agora, é para olhar para o agora, pelo que Deus está dizendo. Deus fala, vem para cá, você vai para cá. Vai para lá, você vai para lá. Deus fala, fique aqui, você fica aqui. Deus fala, vai para cá. E aí você chega lá, a situação está totalmente diferente daquilo que Deus falou. Mas Deus falou para eu estar aqui, eu vou ficar aqui. Isso é segurança para você, segurança para a sua família, segurança para quem está perto de você. Se Ló estivesse lá com ele e tivesse compreendido, porque a fé, ela pode ser gerada até pelo que Deus fala para outra pessoa. Quando é Deus falando, se o Ló tivesse acreditado no que Deus falou para Abraão, ele também seria beneficiado disso. Deus pode falar uma palavra aqui, e alguém que não tem nada a ver, ouvir aquilo, crer, e Deus vai fazer também valer na vida daquela pessoa. A gente vê isso tudo lá. Deus fala assim, eu vou abençoar, a sua descendência vai ser muito abençoada. Ele teve lá Ismael. Ismael foi abençoado do mesmo jeito. Então, quando Deus ele quer fazer uma coisa na sua vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me dispor, é abrir o meu coração, entender que a minha mente ela não é confiável o suficiente para que eu possa caminhar a caminhada de Deus com as minhas condições. Porque se eu fizer com as minhas condições, eu digo, você tem condições para fazer, nas condições mentais. Se você colocar suas condições mentais para fazer aquilo que Deus quer, você não vai fazer. Deus te chama e fala assim, você vai abrir um negócio aqui. Ah, mas eu só tenho esse dinheiro, se eu abrir, vou ficar sem nada. Não, mas Deus falou que eu posso abrir. Haja luz, houve luz, então Deus falou que o Espírito Santo falou comigo para me fazer aquilo ali, então eu vou fazer. Não, mas não tem recurso, não tem isso. Não, mas Deus falou para eu fazer, então se eu posso fazer, eu vou fazer. Então Deus vai chegar com recurso. Deus não brinca com a gente, mas o contrário acontece. Muitas e muitas vezes. A gente tem a mania de tratar o irmão mal. Imagine quando é com Deus. A gente tem mania de tratar os nossos familiares de forma rude. Imagina quando é com as coisas de Deus.
Esses são os valores. Conforme eu vou me aproximando mais da aliança, que aliança nós temos hoje? Qual é a nossa aliança de hoje? A aliança com Cristo. Conforme eu vou me aproximando dessa aliança, eu vou entendendo o que Jesus quer de mim. Ele precisa que eu ande assim, precisa que eu me separe, ele precisa que eu entenda quais são os valores para essa caminhada dar certo. E o engraçado é que ele já garante lá no final, vai ser as portas do inferno não vão prevalecer contra você. E não é só do inferno, também do mundo. Mas você precisa entender o que eu quero de você. Você pode até folhear. Entenda isso. Você pode até folhear e saber de cor. Chegar lá em Gálatas e destrinchar lá os frutos do Espírito. São as ações que nós devemos fazer, certo? Mas se você não tiver uma vida particular, porque ele vai falar no seu coração. Se você não tiver uma vida particular com ele, como é que você vai entender qual é a missão que ele tem para você? E todo mundo chegou aqui com uma missão. Basta entender o que é. Todo mundo chegou aqui com uma missão. Então, se você não entende, é porque você precisa passar com o dono da missão, né? Passar mais tempo com o dono da missão, né? Porque passar tempo com Deus não é só abrir a Bíblia e ler, é orar, é ouvir o Espírito Santo dizer, é você conseguir identificar os pontos lá no seu cérebro, lá nas suas emoções, quais são os pontos que eu preciso modificar, quais são as emoções que eu preciso diminuir, o que eu preciso fazer para que Deus possa me confiar essas coisas. Porque por mais às vezes que ele te dê a missão, você chega lá, você entende, você está lá, mas e aí? Bom, vai precisar agora ouvir o que mais ele tem a dizer. E se ele disser só, fique aí, então você vai precisar ficar lá até se manifestar. E vai se manifestar. Amém? Deus é bom demais. Lá no versículo 6, do mesmo Hebreus que você abriu aí, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Abraão ele não tinha uma noção do que era Deus existir. Ele foi entender isso depois. Ele foi entender que isso é coisa de posse depois, porque naquele momento a filosofia do mundo era o seguinte, bom, todo mundo aqui é transitório. Ninguém leva nada para lugar nenhum. Até hoje muita gente fala isso, né? Mas entenda que você é diferente. Porque nós temos um tesouro no céu, certo? Então essa conversa de que não vamos levar nada daqui, rapaz, Jesus diz muitas outras coisas, em Apocalipse diz lá muitas outras coisas. Então, Abraão, ele não tinha essa noção de existência. Então, como é que ele vai se aproximar de alguém que ele nem sabe se existe? Deus teve que se apresentar para ele de alguma forma lá, nós não sabemos como é. Mas Deus se apresentou para ele de alguma forma. E ele entendeu, ele acatou aquilo e ele começou a seguir. Não sabia o nome desse Deus aí, mas foi seguindo. É tanto que Deus não deu nenhum nome para ele ficar adorando. Deus não deu nenhum nome para ele e depois lá na frente ele faz a coisa mais linda do mundo, na aliança. Ele fala o seguinte, acho que quando a gente vai casar, a gente pensa o seguinte, agora eu vou saber o nome dele, não é possível. E aí ele faz a coisa mais linda do mundo. Ele falou, agora você vai me chamar as pessoas vão me conhecer como o Deus de Abraão. E a sua esposa agora vai ser uma princesa. O nome dela era outro. Aí, pela tradução, se eu não me engano, era princesa. O nome dela não era legal, não. E aí Deus fez o seguinte, agora você vai ser conhecido como Deus de Abraão. Eu vou ser conhecido como Deus de Abraão. Então todo mundo que falar vai ser, e todo mundo se reportava a ele como o Deus de Abraão era que nós fizemos a aliança, foi com Deus, não tinha um nome. Imagina só, gente. Deus não tinha um nome. Imagine o seu nome ser atrelado a Deus. Hoje nós temos isso. Nós temos muito mais do que isso. Porque, olha só, isso é pesado e forte. Você é a própria representação dele. Você pode ser.
Às vezes isso entra como, não pode ser. Já foi. Já foi. Nós representamos Ele. E de que forma estamos representando? E eu não estou falando nem de comportamento. Eu estou falando do fundamental. Fundamento. Como é que nós representamos Ele? Qual é o tipo de fé que nós temos gerado para representar Deus? Porque eu represento Deus de alguma forma. E o primeiro fundamento, a base de tudo, é fé. Então a minha fé, ela tem que ser inabalável. Ela tem que ser geradora, ela tem que ser transformadora, na mesma potência que Jesus falava, nunca mais vai sair fruto de você. Então você vai secar, vai morrer aí. Tem que ser nessa mesma potência. Nesse mesmo nível. E para que isso aconteça, primeiro eu tenho que entender quem eu sou. Que aliança é essa que eu estou? Domingo nós ceamos, relembramos, né? Onde Paulo teve... Engraçado que Paulo não participou da ceia lá, né? Ele teve uma ceia presencial com Jesus, né? Onde Jesus falou para ele, foi assim, Paulo não estava lá na ceia, né? Mas ele ouviu do próprio Jesus. Foi assim, não, Paulo, eu estava reunido lá com os meninos, e aí nós partimos do pão, e ele conta, engraçado, Paulo relata tudo aquilo que ele não presenciou, mas ele relata de uma forma tão extraordinária e tão verdadeira que aquilo não pode não ter existido. Entende o que é a fé? Ele acreditou naquele momento da ceia como se ele estivesse lá, como se ele estivesse presente lá. Isso é fé. Isso é fé. E aí a gente faz a ceia hoje como? Como é que a gente ceia hoje? Da mesma forma em que Paulo relatou? Aquele relato dele é extraordinário. Uma coisa é você estar sentado, né, junto com o mestre e fazer aquela ceia, passar por aquilo, e muitos sentimentos passando por eles lá também, né? Outra coisa é a forma como Paulo relata. Você percebe ali que, meu Deus, isso aqui está tão imbuído de fé que é impossível isso aqui ser mentira. Não tem como. Não tem como. Aquele momento é muito poderoso. Muito poderoso. Como muitos outros momentos. E muita gente julgava Jesus pelo que ele falava, mais pelo que ele falava do que quase nada pelo que ele fazia. Você acha que a gente vai ser julgado pelo que a gente faz ou pelo que a gente fala? Com relação às coisas de Deus. Porque você muito é julgado pelo que você faz nas coisas do mundo. Para isso tem a justiça aí. E pelas coisas de Deus? Você acha que você não vai ser julgado? Acha que você não vai ser colocado no tronco? Vai. Às vezes só por estar exercendo aquele fundamento principal. Fé. Por estar exercendo fé. Exercer fé na nossa vida é fundamental para uma caminhada segura. Muito, muito segura, muito bem amarrado, muito bem ajustado. Porque sem fé não tem como eu dar nenhum passo. E ter fé em Deus não é só vir, não é só ouvir. Eu preciso fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça do que aquilo que Deus está falando precisa ser verdade. Entenda isso. Não é que não seja, mas a sua cabeça, as suas emoções vão tentar te convencer de que aquilo não é verdade. E você precisa fazer essa luta de carne e espírito. Isso precisa ser verdade. Não, mas não tem condições. É verdade. Não tem condições. Tem que ser verdade. Na China, as crianças demoram um pouco para aprender a escrever e a ler. O alfabeto deles é bem grande, é bem extenso, tem muitas palavras, tem muitos significados. E muita gente hoje, eu vejo porque eu tenho muitos alunos que são assim, muita gente hoje acha que ele aprende melhor assistindo. Não, eu vou ouvir, eu aprendo melhor ouvindo. Não existe isso. Vou logo dizendo. Não existe isso. Eu costumo falar para os meus alunos assim, vocês aqui são alunos. Vocês só se tornam estudantes quando vão para casa e revisam o que vocês estão fazendo. Vocês não vêm para a escola estudar. Vocês vão para a escola para ouvir,
às vezes fazer alguma coisinha ali. O que faz eu aprender são movimentos motores. Por exemplo, andar de bicicleta. Quem anda, quem aprende, não esquece. Porque ela grava aqui, numa região lá no córtex frontal e no córtex pré-frontal, ele grava lá, está gravado, e depois que ele grava, nunca mais você vai esquecer essa atividade. Então, por isso que as crianças chinesas, elas escrevem muito para aprender o alfabeto todo, o significado das palavras, para não ter que ficar recorrendo a dicionário. Então, elas têm isso tudo decorado. Isso aqui pode ser decorado, precisa ser decorado. Alguns trechos que você acha pertinente e que Deus às vezes fala com você, precisa ser decorado, precisa ser escrito. Principalmente quando você dorme, como o pastor já falou, bem falou aqui. Principalmente antes de dormir. Porque antes de dormir, é fundamental que você faça um exercício com a sua mente. Depois que você dorme, lá no exame de encefalograma, quando as pessoas colocam aqueles pininhos aqui na cabeça para fazer uma leitura das ondas cerebrais do cérebro, acontece o seguinte, ele coloca algumas coisas aqui, os eletrodos, e aí vai começar a verificar lá as ondas cerebrais. No momento que você está acordado, as ondas ficam assim, ó, o tempo todo, como se fosse escala de terremoto, né? Escala Richter lá, né? Ela fica o tempo todo se mexendo. Quando você dorme, ela faz uma linha, aí faz assim, depois faz uma linha, depois faz assim, fica uma linha reta. Esses picos, esses momentos, é onde o seu cérebro começa a gravar aquilo que é importante e descartar aquilo que não é importante. Então, quando você pega a palavra de Deus, começa a se alimentar, você escreve, você pega aquilo, começa a colocar de tal forma. O que você está fazendo aí? Você está fazendo exatamente aquilo que Deus falou para Abraão. Está tirando a sua mente de lá, colocando aqui. Você pega qualquer trecho, aqui, alguma coisa que Deus falou no seu coração, eu vou escrever. Você pode colocar lá alguma coisa que Deus coloca no seu coração, você vai ver que está alinhado com a palavra, é claro, porque é o principal crivo, né? Você vai verificar, não, isso aqui está tudo certinho, cara, o Espírito Santo está comigo, não é possível. Você vai entender isso, e aí você vai lá e escreve. Não existe problema que eu não possa resolver, nem situação que eu não possa mudar. Eu vou falar de novo. Não existe problema que eu não possa resolver e nem situação que eu não possa mudar. E aí você escreve. Não existe problema que eu não possa resolver e nem situação que eu não possa mudar. Não existe problema que eu não possa resolver e nem situação que eu não possa mudar. A sua mente ela vai começar a parar e vai, peraí, isso aí pode ser verdade. Será que isso é verdade? Sua mente vai começar a duvidar. Por quê? Porque você está no mundo. Exatamente onde Deus não quer que você esteja. Quando vem a dúvida, é porque eu estou. Pode ter certeza. Se eu estou duvidando, é porque eu estou no mundo. Se eu estou duvidando, é porque eu estou no mundo. Eu tenho que sair do mundo. Quando eu falo sair do mundo, não é você se isolar da sua família, não é você conseguir trazer a sua mente para a realidade que Deus quer. Porque a realidade que Deus quer, ele não diz, não são os meus pensamentos igual os de vocês. Meus pensamentos estão lá no alto. É lá em cima. É onde o diabo não vai encostar. Entende isso? Então, se você começar a fazer essa prática, eu vou escrever isso. Cara, eu vou escrever. Anote as ministrações. Você viu a Lidiane falando que foi anotando, ela tem mania de fazer isso mesmo. Anotar as ministrações e aí Deus vai começar a falar no coração dela. Irmão, não caia nessa ladainha do mundo de que, uma mente aprende melhor ouvindo. Irmão, isso é balela. Não é verdade. Eu digo isso porque muitos dos meus alunos, eles vêm com vídeo. Olha aqui, professor, o que esse cara está falando? Eu falei, esse cara não sabe de nada, esse cara é um lerdo. E engraçado que eu faço o teste com eles, provo para eles, eles falam, é mesmo, aquilo que você passou a gente para escrever 10 vezes, ninguém esqueceu. Ninguém esquece. Eu passei uma tabela lá de números para eles, dos números primos, construí junto com eles,
Pedi para eles pintarem, colocar cor. Seja criativo, irmão. Para eles pintarem e colocar as cores, depois separar os números. Depois eu falei, isso eles fizeram umas 3 aulas comigo, esses números aí. Depois todo mundo fechou um caderno, eu passei uma atividade valendo ponto. Você vai anotar aí só os números primos. Ninguém ficou de fora. Todo mundo acertou. Até aquele mais atrasado da turma. Professor, eu entendi isso aí. Eu falei, claro, você fez o que eu mandei. E às vezes Deus fala assim, claro, você vai se alegrar quando você chegar para Deus. Olha, Deus, funcionou. O que ele vai dizer? Claro, você fez o que eu mandei. Deus não faz coisas difíceis para você. Ele não vai te dar uma missão impossível. Ele vai te dar uma missão que você vai conseguir fazer com o que você tem ali, naquele momento. Você vê que Deus não falou para Abraão, falou assim, ó, agora você vai, se prepara que eu vou te dar uma terra. Então, junta uns caras aí para capinar lote, para poder, nós vamos montar uma nação. Vamos cercar, fazer a divisa do Estado. Deus não falou nada disso. Deus só falou assim, sai daí, cara. Sai de onde você está. Tira sua cabeça daí de onde você está. Leva a sua cabeça para um local que vai ser bom. Só tira ela daí do meio. E aí só por essa palavra que Deus, que é o saia, né? Sai de dentro de você. Lá no contexto judaico é isso. Sai de dentro de você. Porque dentro de você não tem nada que presta isso. Vocês têm que sair daí de dentro. Quando ele fala de dentro, do meio da família dele. Sai daí, desse meio. Tira sua cabeça daí. Eu vou te colocar num local melhor. Sai desse ambiente. Eu vou fazer você prosperar, mas é dentro das minhas condições. Não é dentro do que você quer. Não é dentro das suas condições. Não é você que dita as regras. Porque senão não faz sentido nenhum. Missão, visão e valores. Eu pedi para o irmão colocar isso ali rapidinho, aqui na tela. Depois que eu sigo a missão, Deus me dá a visão, eu vou entender quais são os valores que Ele quer para mim. Isso é muito importante. Muito importante. Porque quando eu começo a entender, e olha só, Deus não podia fazer em momento nenhum aliança com Abraão naquela situação. Ele tinha que preparar a cabeça dele. E olha o tanto de tempo que demorou. Por que demorou isso tudo? Bom, demorou esse tanto de tempo porque Abraão não podia se basear em nada. Ele não tinha nenhum nome de Deus para se basear. Mas ainda assim ele conseguiu. Deus fez valer a palavra. E ele mesmo soltou. E foi com um cara que não tinha a menor condição de nada. Abraão não tinha condições. Se a gente for olhar para a vida dele, ele não tinha condições de nada. O cara que sai do meio da família, já idoso, vamos se dizer assim, né? É maluco. Sai lá da família dele. Ainda vem um sobrinho peste. que não tinha, que não somava, mais atrapalhava. E era o que estava na vida dele, estava só atrapalhando. Era um cara que não era de guerra. Abraão não era um cara de guerra, tanto que ele não foi chamado para ser um cara como Josué, que Deus falou, ó, esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Deus trata ali com Josué como um general. Você precisa fazer isso, você precisa se levantar, você vai levar esse povo para tal lugar. Era diferente. Olha as missões que Deus dá para cada um deles. Qual é a missão que Deus deu para você? Então Deus chama Abraão, fala, cara, você vai ser pai. Você é um pai exaltado, você vai ser pai de nações. Vou dar um nome para você me chamar. Eu não sei nem como é que Abraão chamava ele, né, depois. É interessante isso. Mas Josué também tinha uma condição bem específica para ele. Uma missão. E ele conseguiu sem muito esforço físico. Entende? Eles tiveram esforço. Eles tiveram que andar, eles tiveram que caminhar, eles tiveram aquilo tudo. Mas você vê que o desgaste deles para fazer aquela façanha foi mínimo. Imagine juntar uns camaradas daquela época para poder derrubar uma cidade. Derrubar da forma como ela foi derrubada. Né? Lá em Jericó. E Deus fez acontecer só pela ação e a disponibilidade de Josué. Então eu me disponho, eu vou fazer, eu estou preparado para isso, entendo que eu posso.
Abraão também tinha esse entendimento. Não, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Está vendo que Deus não vai pedir uma coisa exorbitante para você? É algo que é dentro das suas possibilidades. Mas se você não tiver a condição mental para isso, você não vai conseguir caminhar. Porque você vai tratar as coisas de Deus como coisas malucas. Não, Deus não está fazendo. Eu acho que isso não é coisa de Deus. Não, acho melhor não fazer isso. Acho melhor não dar esse dinheiro, porque, não, rapaz, acho melhor deixar guardado. Não é Deus falando. Porque se fosse Deus, seria. Está vendo? A sua cabeça começa a trabalhar contra. Quando sua cabeça começar a trabalhar contra as coisas de Deus, pode desconfiar. Ixi, cara, já está oscilando aqui. Não é nem pulmão, já quer ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Entenda essas coisas? Deus não oscila. Fala uma coisa e a coisa é certa. A atitude que Deus espera da gente é exatamente essa. Está dando meu horário. Já deu meu horário? Já? A atitude que Deus espera da gente é essa. É de nos comprometermos com aquilo que Ele falou. Ou se Ele falou, eu vou me comprometer com isso. Imagine lá Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele momento é extraordinário, onde Nabucodonosor falou assim, não, manda esses caras aí se ajoelhar para a estátua lá, e senão eu vou jogar eles dentro da fornalha. Aquece a fornalha lá e vamos jogar aqueles caras lá dentro. Mas aqueles caras foi num nível tão grande, você não está numa posição diferente. Porque se você tira da onde não tem, Deus tira da onde tem. A palavra dele não faz, não cria, ele vai criar para você, só para te servir. E você não pode retroceder. Porque quando chegou aquele momento em que os três estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala, vamos jogar você dentro da fornalha. Aí eu imagino a situação seguinte, tá? Estavam lá eles, aí chega o cara e fala assim, vamos ter que levar vocês para a fornalha, porque vocês não querem se ajoelhar. E aí os caras falam bem assim, pode jogar, porque se Deus não cumprir com a palavra dele, a gente está sendo fiel. Eu tenho certeza que Deus no momento falou assim, não, eu vou lá andar com esses caras. Eu vou lá. Não tem como eu ficar sentado aqui, não. Eu tenho certeza que o próprio texto diz isso. Aí tem 4 caras lá dentro. Não, mas só jogou 3? Mas tem 4. Mas não era só 3? Mas tem mais um lá dentro. Eu não sei o que está acontecendo, não. A ponto de eu dizer o seguinte. É muita ousadia, cara. Você de certa forma, botar Deus contra a parede, né? Você dizer o seguinte. Ainda que Deus não queira, ainda que Deus não cumpra com a promessa dele, eu vou ser macho ou fêmea para cumprir. Rapaz, isso é de tremer as pernas, né? Entende que fé é exatamente isso. Fé é exatamente isso. E quem ouve isso fica até... Entendi. Como é que o cara é mais fiel do que o Deus dele? Esses caras vão morrer. Você acha que a situação de Abraão foi do mesmo jeito? Esse cara vai morrer. É um idoso no deserto. Esse cara vai morrer. A situação de Josué foi do mesmo jeito. Esse cara vai morrer, cara. Vai ficar circulando uma cidade tocando trombeta? Esse pessoal vai morrer. E Deus fez valer a palavra dele em cada momento, em cada situação. Fica de pé, meu. Aleluia. Deus é bom.